a resposta do Senhor, e era fundamental, e era definitivo, faria toda a diferença, é que ele ia orar por. Agora vejam, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quero destacar duas coisas aqui. A primeira é que Pedro estaria numa condição que careceria de conversão. Ele não está dizendo que as coisas vão continuar como tal. Ele está falando que Pedro tem uma expectativa, o Senhor Jesus tem uma expectativa e vai acontecer de uma conversão. E quando nós lemos a história do que aconteceu, Pedro o negando, Pedro abandonando, você entende o que está falando aqui. Mas quando você acertar a sua vida, fortaleça os seus irmãos. E aqui de novo, uma segunda pressuposição. Os demais discípulos precisariam de ser fortalecidos. Eles também fracassariam. Eles também seriam fracos e deixariam de cumprir com o seu papel. E de fato, nós olhamos para a história e nós vamos ver que todos os discípulos, sem nenhuma exceção, a abandonaram. Vejam, eles estavam indiferentes ao momento de Jesus. Eles estavam focados simplesmente em estar no ranking bem. E eles viriam, como de fato vieram, a abandonar o Senhor na última hora. De alguma maneira, o time que o Senhor Jesus tinha era um time que era adverso, que trazia complicações. Não era só o Judas. Eram todos eles, e o Senhor acaba falando, e eu quero falar sobre a terceira adversidade, que é Pedro. Judas era aqueles todos iriam abandonar, mas no caso de Pedro, ele diz o seguinte, veja, versículo 32, mas eu orei por você, que a sua fé não desfaleça, quando você se converter. Nessas circunstâncias, e veja, se Pedro era ou não o número 1 no ranking dos apóstolos, naquela classificação que eles fizeram, nós não sabemos. Mas nós sabemos o seguinte, Pedro era o primeiro da lista na autoestima. Olha o que ele diz. Versículo 33. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus está dizendo que ele vai precisar se converter. Ele está dizendo, não, Senhor, eu estou contigo agora. Se tem prisão, estou junto. Se tem morte, estamos juntos, vamos lá, Senhor. Impressionante, posso imaginar como o Senhor se impressionou com as falas de Pedro. A impressão do Senhor Jesus. E de fato, eu acredito, Pedro não estava mentindo, ele acreditava nisso. Ele achava que ele era capaz de cumprir com a agenda divina. Ele tinha conhecido o suficiente do Senhor para realmente querer ir até a prisão e até a morte com o Senhor. Mas o Senhor diz para ele, versículo 34, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Entre as adversidades, tinha Judas. Dentre as adversidades, tinham os discípulos como um todo que iriam abandoná-lo. Dentre as adversidades, tinha um Pedro. Que se amorizarmos os registros dos evangelhos, vamos encontrar que ele, em primeiro lugar, quando questionado, ele negou a Jesus. Quando questionado pela segunda vez, ele negou jurando. E quando aconteceu pela terceira vez, ele negou blasfemando. O que o Senhor Jesus estava enfrentando?
destaco isso, o Senhor estava atento. Ele não estava ingênuo, ele não estava distraído, ele não estava perdendo o que estava acontecendo ali. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele conhecia o ambiente, ele conhecia quem era o traidor, ele sabia do que os discípulos fariam, ele sabia que Pedro negaria, sabia dos requintes da negação, sabia que o galo não ia cantar antes que ele negasse. O Senhor está absolutamente no controle da situação. E Ele sabe que as coisas estão para acontecer antes que o galo cante. Isso já vai acontecer. Pedro tinha um conhecimento acerca de si mesmo, absolutamente diferente do conhecimento que Jesus tinha dele. Isso vale para cada um de nós. Independentemente do nível da sua autoestima e do quanto você conhece de você mesmo, saiba disso. O Senhor não se impressiona com sua voz, com suas promessas, com suas juras, e nem tão pouco com suas promessas quando cantamos aqui e nos emocionamos. Ele sabe exatamente quem é você.